vamos falar um pouquinho de Cruzeiro 2, Bragantino 1. Virada do Cruzeiro em jogo duríssimo pelo Brasileirão. E o Cruzeiro encosta na parte de cima. E a gente vai falar de todos os detalhes. Vai destacar alguns jogadores, dois deles que estão muito bem. Muito bem. Uma virada complicada. O Fernando Seabra fez um ótimo jogo pelo lado do Bragantino também. Tá bom? Mas antes, galera, aquilo de sempre. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hypa esse vídeo. Rumo a 30 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês, tá bom? Vambora. Estamos crescendo junto aí, falando sempre de Galo e Cruzeiro, principalmente o futebol mineiro, tá? Além disso, tem todas as minhas outras redes sociais, todas aqui na descrição desse vídeo. Se você puder dar uma moral lá, vai ajudar demais. Vamos falar um pouquinho então disso? Porque é o seguinte, galera. Cruzeiro 2, Bragantino 1, num jogo duríssimo. Duríssimo, tá? Pro Cruzeiro. E eu acho que o Cruzeiro foi até merecedor da vitória. Mas assim, cara, que joguinho. Nossa senhora. Jogo duro, jogo truncado, difícil. Vamos ver aqui, eu trouxe até o flashscore, vou falar a escalação. O Cruzeiro foi aquele de sempre, né? Cássio, William, Fabrício, Bruno, Vidalba, Kaique, Romero e Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Wanderson, Caio Jorge na frente. O Bragantino foi de Cleiton, Natan, Pedro Henrique, Rodrigues, Vanderlan, John, Ramires, Gabriel, La Quintana, Sacha e Lucas Barbosa. E o La Quintana é um cara muito chato, né? A gente viu que ele incomoda demais. Mas basicamente, vamos falar um pouquinho desse jogo. O primeiro tempo, o Bragantino foi melhor. Foi um primeiro tempo ruim do Cruzeiro. Como assim? O Cruzeiro chegou até numa bola do Caio Jorge, mas se você for pegar a grande parte da partida, o Bragantino teve muito mais chance nesse primeiro tempo. O Cruzeiro ele tinha um pouco mais de bola, mas além dessa chance do Caio Jorge, o Cruzeiro não teve outras muito boas. Porém, o Bragantino não. O Bragantino, ele machucou o Cruzeiro. Ele conseguiu encaixar muito bem a marcação. Ele dobrava pelas laterais e para atacar dobrava em cima do Kaique também. Principalmente lá Quintana e Natan. Faziam boas jogadas. E o Bragantino teve, além do gol, uma chance claríssima. Que o Cássio foi muito bem também. Mas chegou ao gol daquele jeito, né? De sempre, o time do Bragantino atacando pelo lado direito. E Sacha foi lá e fez... o Sacha, John, desculpa, Sacha. O Sacha perdeu uma chance que o Cássio fez uma bela defesa. E é uma bola cruzada do La Quintana, Natan e La Quintana cruzou pra trás. O John acertou um baita chute, um puta golaço. E o John que fez uma ótima partida, tá? Muito bom jogador John do Bragantino. O La Quintana também muito bem. E o Bragantino, ele estava muito bem formado defensivamente e pronto para contra-atacar o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem dificuldades nesse cenário, e mais uma vez teve dificuldades, só que algumas coisas sobressaíram. Por exemplo, vou falar depois, o físico. O físico do Cruzeiro para esse jogo estava muito bom. E aí, o Cruzeiro precisou ativar um poder, né? O poder Matheus Pereira e o poder Caio Jorge. Mas Matheus, eles não fizeram gol, sim, mas eles foram fundamentais para o gol do Cruzeiro no primeiro tempo. Um jogo difícil, um jogo truncado, o Cruzeiro não conseguiu ir bem, mas o Cruzeiro está sendo cascudo. O Cruzeiro está conseguindo gols importantes em momentos complicados. Ele acha uma bola, o Matheus Pereira, para o Caio Jorge, que faz o pivô, e o Lucas Silva tirou um gol da cartola, gente. O Cruzeiro não conseguia criar, estava tendo dificuldade de entrar, ele corta um, corta outro e bota na gaveta. O Cleiton nem pula, um puta golaço, o 10º gol dele pelo Cruzeiro, empatou a partida. E esse gol foi muito importante para o Cruzeiro por uma situação. Qual? Foi aos 45 mais 2, e além disso, ele deu um reset no jogo, e um reset para o Cruzeiro mudar algumas coisas. E o Bragantino, que estava muito encaixado, que estava muito tranquilo, teve que refazer o seu estilo de jogo. E aí no segundo tempo, o Cruzeiro teve mais volume. Aí o Cruzeiro teve mais volume para ganhar, teve mais volume para criar, teve mais volume e já começava a merecer a vitória. E foi isso que aconteceu. Em mais uma bela jogada, o William recebeu, o Matheus Pereira recebeu do William e ele rola para trás. E aí o Kaique faz o 2-1 aos 77, né? Aos 77, e consegue a vitória. E o Cruzeiro
vira pra cima do Bragantino uma partida enjoada, uma partida travada, brigada. E esse resultado ele foi importante por alguns fatores. Primeiro, o Cruzeiro já sabia que o Flamengo tinha tropeçado, né? E o Cruzeiro entrou em campo com o tropeço do Flamengo. Então isso foi muito bom, deu ainda mais vontade pra galera, motivou ainda mais. E ganhar passou a ser, tipo, ainda mais importante. E o Cruzeiro, ele conseguiu virar um jogo que o Bragantino conseguiu desenhar ele de um jeito desconfortável pro Cruzeiro. Depois que o Cruzeiro acha o gol, reseta, e aí no segundo tempo o Cruzeiro muda alguns encaixes e consegue a vitória e consegue a vitória e a mudança de jogo. Entrou o Gabigol, que deu uma movimentação legal também, entrou o Matheus Henrique e o Cruzeiro conseguiu fazer algumas trocas que funcionaram muito bem. Mas o jogo tem um dono, né? Eu não sei vocês, mas pra mim o jogo é do Kaique. Cara, eu vou destacar alguns aqui. Cássio, ótima partida, foi muito bem quando foi exigido. O William teve algumas dificuldades, né? Teve uma bola lá atrás do Lucas Barbosa também, que é um cara muito chato no segundo tempo, que poderia ter mudado o jogo, mas o Cruzeiro conseguiu virar. Ontem o Christian não foi tão bem, o Benson não foi tão bem, teve algumas dificuldades, mas são caras importantes. O Lucas Silva foi muito bem. O Romero fez uma partida boa, a dupla de zaga fez uma partida, o Kaique fez uma partida excepcional, gente. A gente tem que falar disso. O Kaique é muito bom jogador. Ele é um cara que pouco se fala, porque ele não é o cara do drible, o cara dos golaços, o cara que faz o diferente pra cara. Não, ele é um lateral equilibrado. O que é um lateral equilibrado? Ataca muito bem, defende muito bem, tem um físico muito avantajado, tem um time legal pra passar, tem um time legal de atacar por dentro, chega na área, pisa na área, faz gols. É um lateral que você pode esperar o que a função pede. Tudo, né? Um cara bem atacando, bem defendendo. Então, ele é um lateral moderno, qualificado, tem bom passe, bom cruzamento. Ele não é excepcional em dribles, mas tem um bom drible. Ele não tem um excepcional em uma parada, mas ele é muito equilibrado. E isso faz dele ser diferenciado. Faz dele ser acima da média. E vem fazendo um puta Brasileirão. É um cara jovem, um cara que pouco se fala, mas joga muita bola, joga muito futebol. Ele equilibra bem o time do Cruzeiro defensivamente, porque ele é melhor defensivamente que o William, por exemplo, então ele consegue ter esse equilíbrio defensivo. Ele consegue sair, porque o Vidalba tem um bom passe, então ele ataca e dá mais essa amplitude. O Wanderson cai muitas vezes por dentro, ou ele pode vir por dentro. É um cara que dá essa variação pro Leonardo Jardim, que dá essa variação pro Cruzeiro, e ele é muito seguro, cara. A recuperação dele é muito boa, sempre tem várias vezes que ele recupera e consegue tirar a bola em contra-ataques. É um cara muito bom para esse time do Cruzeiro e é um cara que o Cruzeiro tem que valorizar demais. Você, cruzeirense, valorize o Kaique porque ele joga muita bola, tem muita qualidade, é lateral de ir para a Europa com muita tranquilidade. O Brasileirão dele, ó, pouco se fala, mas é um dos melhores laterais desse Brasileirão, tá? Tem que falar disso. Segundo ponto. Matheus Pereira, né, gente? Matheus Pereira é gênio. Ele é pro Brasil, ele é fora da curva. Ele tem muita qualidade. Ele é aquele jogador que você olha e você fala, pá, tá ali, deixa ali, não tá arrumando nada hoje. Precisa de uma bola, pá. E quando ele tá endiabrado, quando ele tá encardido ontem, por exemplo, quando era jogo dele, e foi o jogo pra ele. Ele achou bons passes, achou o passe pro Caio Jorge, que fez o pivô pro Lucas Silva fazer o gol, achou o passe pro Kaique dentro da área, pro Kaique fazer o 2-1. É um cara que participa muito do jogo, se não com assistência, o passe antes da assistência. Ele dita o ritmo do Cruzeiro, ele acha a bola diferente, ele acha o passe no ponto futuro, o passe difícil, ele tem confiança pra fazer. Ele é um cara acima da média pro Brasil. Faz um ótimo Brasileirão. Talvez top 5 de melhores jogadores do Brasileirão. Caio Jorge, Rascaeta estão na frente dele, mas ele tem um Brasileirão muito seguro. Ele tem um ótimo Brasileirão até aqui. E é um dos caras diferentes do Cruzeiro. E quando o Caio Jorge não aparece, ele aparece. Seja com assistência, seja com passe com assistência, seja com lançamento para assistência. Então ele é um cara que ele faz muita diferença nesse ritmo de jogo do Cruzeiro, em como o Cruzeiro enxerga a partida, em como o Cruzeiro está na partida. Ele é aquele cara que faz o time, acelera, dito ritmo, faz gol, dá pifada, chuta a bola. É um cara também que tem muita qualidade pro Brasil, ele é muito diferenciado, ele é muito fora da curva. E isso as pessoas não falam também, porque chamam muito ele só de vagalume, não aparece, tá, enfim. Mas também é um cara muito marcado em jogos complicados, em jogos decisivos. Mas tem que se valorizar, ótimo jogador. E
E o Cruzeiro, ele conseguiu, pra mim, ontem ele foi um time maduro. Ele foi um time diferente dos últimos jogos. Um time que conseguiu agredir, mas que mesmo desconfortável, como no primeiro tempo, mesmo tendo dificuldades, como no primeiro tempo, conseguiu segurar, por mais que tome um gol, consegue achar um gol muito importante para mudar a partida e mudar o ritmo da partida. Isso faz muita diferença em um campeonato de pontos corridos. Isso quer dizer que o Cruzeiro é um time muito mais maduro do que já foi. E a gente precisa falar do físico, que melhorou muito depois da Copa do Mundo de Clubes, né? O Cruzeiro conseguiu fazer uma ótima preparação física, tudo bem que parou de jogar Sul-Americana e só jogou a Copa do Brasil, mas conseguiu ter um ótimo desempenho e isso também precisa ser dito. Beleza? Cruzeiro vice-líder, Cruzeiro fazendo o que tem que fazer. Passar a bola pro Flamengo, deixar o Flamengo errar, enquanto o Flamengo vai errando, o Cruzeiro vai encostando, vai chegando até o momento que pode passar ou não, então a gente vai entender isso nos próximos jogos. Ótima rodada pro Cruzeiro, ainda mais com o tropeço do Flamengo. Beleza? É isso. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o like. É nóis.